Sim. Beleza. Então, turma, como combinado, hoje eu vou passar para vocês o resumo, os tópicos e a data do teste de história. Eu já fiz o teste de história de vocês, tem 14 ou 15 questões, então está bem pequenininho, todos em cima desses tópicos que eu vou passar para vocês. Então prestem atenção, se vocês tiverem qualquer dúvida podem tirar, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês anotem é a data do teste de história. Então, o teste de história é dia 28/10, quarta-feira. Segunda coisa que eu quero que vocês anotem é o conteúdo. O conteúdo vai da página 42 até a página 72 da apostila 2. O de geografia é quando? O de geografia é segunda-feira. Eu passei ontem. Segunda-feira, dia 26. O conteúdo tem uma parte da apostila 2 e uma parte da apostila 3. A apostila 2 de geografia. Não, isso eu sei. Ah, tá. A data. Eu não sei se eu lembro, eu não lembro se eu passei para vocês. Filosofia também é na segunda, tá? Ah. Filosofia também é dia 26, tá bom? Vamos começar então. Bora. Primeiro tópico, que é a primeira questão do teste, é sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Então, esse tópico eu cobrei da seguinte forma. É claro que vocês já têm esse conteúdo, mas é só para vocês guiarem os estudos de vocês. O que vocês têm que lembrar sobre essa questão da vinda da família real portuguesa para o Brasil? Que eles vieram para o Brasil fugindo das ações de Napoleão. Por que fugindo das ações de Napoleão? Não sei se vocês se lembram, existiu uma guerra entre França e Inglaterra, e todos os outros países europeus ficavam no meio. Então, Napoleão, liderando a França, proibiu qualquer país continental da Europa em negociar com a Inglaterra. O nome desse bloqueio, o nome dessa proibição, foi chamado de bloqueio continental, ou seja, qualquer país do continente europeu que comercializasse com a Inglaterra ia sofrer invasão de Napoleão. Por isso que foram guerras napoleônicas, porque a França invadiu muitos países nesse período porque esses países estavam comercializando com a Inglaterra. E aí, Dom João acabou comercializando com a Inglaterra por não aceitar essa imposição de Napoleão. E aí, o que Dom João fez? Dom João negociou com a Inglaterra, o Napoleão, os franceses descobriram e foram invadir Portugal. Nesse meio tempo, nesses meses em que em que a França estava se preparando para poder invadir o Brasil, Portugal acaba formando uma esquadra de barcos, né? Uma grande quantidade de barcos, e veio para o Brasil nas caravelas. E essas caravelas elas foram, vamos dizer assim, protegidas pela Inglaterra. Então, a corte portuguesa veio para o Brasil fugindo dos ingleses porque comercializou fugindo dos franceses porque comercializou com os ingleses. Tudo bem? Uhum. Beleza. Então, o primeiro tópico é esse. Por que a família real brasileira veio para o Brasil? Foi porque não obedeceu às imposições de Napoleão. Bom, o próximo tópico, eu vou explicar primeiro, depois eu passo. Tá? O tópico é Decreto de Abertura dos Portos às Nações Amigas.
Aqui, ó. Isso aí é um tópico? Esse é o tópico, é o segundo tópico e eu vou explicar agora. Oi? Não. Oi? Não. Foi. Beleza. O que acontece? Então, nessa ordem cronológica, ou seja, nessa ordem do tempo, a corte portuguesa chega ao Brasil. Quando eles chegam ao Brasil, eles percebem que eles estavam num território, num terreno que não tinha nada que eles estavam acostumados na Europa, em Portugal. Então, o que Dom João VI faz? Dom João ele cria esse decreto, ele assina esse decreto de abertura dos portos às nações amigas, por quê? Até o momento, até aquele dia, a colônia brasileira só podiam chegar navios ali, caravelas ali, que fossem portugueses. Só que para a família real, para a corte portuguesa, poder ter acesso a produtos de qualidade, como, por exemplo, sabonetes, perfumes, essas coisas que para a gente hoje são naturais, né, normais, eles tiveram que fazer esse decreto para que barcos ingleses pudessem atracar no Brasil. Então, quem acabou se dando bem com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, na verdade, foi a Inglaterra, porque a Inglaterra passou a ser, a partir de então, mesmo antes da primeira Revolução Industrial, passou a ser desculpa, mesmo antes não, já depois da primeira Revolução Industrial, a Inglaterra passou a ser o maior vendedor desses produtos industrializados para o Brasil, porque a corte portuguesa eram os maiores compradores, tanto de roupa, quanto desses elementos principais para a nossa higienização pessoal, tá? Perfume, sabonete, elementos para escovar o dente, que não sei nem se eles chamavam de escova ainda, tá certo? Deu para entender, então? Esse segundo tópico? Aham. Vamos para o próximo. O próximo tópico já está na página 44. Lembra quando a gente estava conversando na aula que vocês perceberam que tudo o que acontecia era por culpa da Inglaterra? E na verdade foi, Sim. porque essa comercialização ela foi imposta pela Inglaterra e Portugal aceitou. Quando eles fizeram isso, a Inglaterra falou que ia protegê-los para virem para o Brasil. Eles vieram, os portugueses vieram. Quando chegaram aqui, quem foi o maior beneficiado? A Inglaterra. Por quê? Porque começou a vender em grande quantidade os seus produtos industrializados. O Brasil foi o primeiro território fora da Inglaterra que eles conseguiram vender esses produtos industrializados em grande quantidade. Então, eles tiveram um benefício gigantesco. Beleza? Bom, o próximo tópico que eu quero que vocês anotem é sobre o Tratado de 1810. Então, coloque aí, por favor. Tratado de 1810. Para que eu puder falar, é só me avisar. Pode falar. Beleza. Então, Dom João VI, ele acabou... Só um minuto. Ai, desculpa. Esqueci. Então, Dom João VI, ele acaba assinando esse tratado e acabou beneficiando a Inglaterra mais ainda, porque a Inglaterra acabou tendo vamos dizer assim, esse poder de mando sobre Dom João, e Dom João acabou assinando esse decreto, esse tratado, que foi altamente benéfico para a Inglaterra. Por quê? Esse tratado de 1810 dizia que agora os produtos vindos da Inglaterra
iriam pagar apenas 15%, ou seja, só 15% de imposto. Já os produtos portugueses iam pagar 16%, e de qualquer outra nação pagaria 24%. Ou seja, os produtos da Inglaterra chegariam mais baratos no Brasil do que os próprios produtos portugueses. Então, isso eu não pude deixar de colocar no teste, porque quando a gente conversou, quando eu passei para vocês essa questão, tanto vocês quanto eu, nós ficamos assim, sem entender, né? E, na verdade, isso foi uma imposição inglesa. Por quê? Dom João tinha medo de Napoleão querer chegar ao Brasil e tentar invadir o território brasileiro, ou até mesmo destruir e dominar todo o território português na Europa, e a Inglaterra ficava falando que ia defender e que ia lutar contra os franceses. Então, para poder não perder esse apoio dos ingleses, Dom João fazia tudo o que eles queriam. Ok? Ok. Vamos para a próxima. Próximo tópico. Imprensa régia. Imprensa régia. É o próximo tópico. Posso falar? Então, o que foi a imprensa régia? Essa imprensa régia, pessoal, foi a primeira edição do jornal feito aqui no Brasil, feito na Polônia. Por isso que ele tem grande importância na história do nosso país. Porque foi através dessa imprensa que os jornalistas da época, que não eram nem chamados de jornalistas, né? Mas eles que criavam essas notícias, começou a mostrar para quem sabia ler, começou a mostrar para a população quais eram as ações da corte portuguesa no Brasil. Então, a importância da imprensa régia foi, vamos dizer assim, o espalhamento, se eu posso dizer assim, né, das notícias sobre as ações da família portuguesa no Brasil, da corte. Alguma dúvida? Não. Ótimo. A página 49 agora. Nessa página inicial, na página 49, essa parte inicial, ela vem fazendo um resumo para a gente do que aconteceu no primeiro reinado, no período regencial e no segundo reinado. Então, essa primeira parte aí, ela é mais um resuminho. E aí eu vou pegar esse resumo para poder passar os tópicos para vocês. Tá certo? Tudo bem? Tá. Então, como primeiro tópico dessa parte aí, eu quero que vocês anotem assim, por favor. Características do primeiro reinado. Aí eu quero que vocês coloquem assim, por favor. Administrado pelo imperador Dom Pedro I. Com, Administrado pelo quê? pelo imperador Dom Pedro I. Tá. Com a ideia de um poder centralizador. Agora eu vou explicar para vocês. Por que eu fiz questão de colocar isso? Porque Dom Pedro I, ele nasceu em Portugal, pessoal. Ele viveu a ideia do reinado, ele viveu a ideia do seu pai como rei em Portugal, e Dom Pedro acaba assumindo o território brasileiro para ser um representante português aqui. Mais para frente, vocês vão ver até a história do grito de independência e tudo mais, mas vocês vão ver que Dom Pedro sempre vai atender às necessidades de Portugal.
Mesmo ele decretando a independência do Brasil, gritando, dando grito do Ipiranga lá. Tudo bem? Tá. Então, ainda no primeiro reinado, depois disso que vocês anotaram do poder centralizador, que eu acabei de falar, quero que vocês anotem, dentro desse tópico ainda, eu quero que vocês escrevam assim, ó, independência. Atrasada, porém cheguei. Bom dia. Não tem problema, depois a gente te passa aí, eu peço para as meninas passarem os tópicos para você. Ainda dentro desse tópico que vocês anotaram, meninos, coloquem assim, independência, né? Como eu já tinha pedido. Forjada. Agora eu vou explicar. Por que uma independência forjada? Porque, na verdade, não sei se vocês se lembram, dentro desse título, desse subtítulo que vocês anotaram, tem muita história. Porque vocês devem se lembrar que no período de Dom Pedro I, o Brasil ele já tinha alguns territórios que produziam muito, principalmente Pernambuco, com açúcar. E aí o que acontecia? Os grandes fazendeiros de Pernambuco, eles queriam a independência de Portugal, mas eles não queriam uma batalha muito grande, por quê? Eles tinham medo da participação popular. E essa participação popular acabaria levando esses populares, esses escravos, acabariam levando-os a questionar, pô, peraí, a gente está lutando pela independência do Brasil e ainda assim nós somos escravos? Então, vamos parar por aqui. E foi o que aconteceu. Então, esses grandes fazendeiros, principalmente de Pernambuco, eles apoiaram de forma política e econômica Dom Pedro I, porque eles perceberam que, de uma forma política, se eles conseguissem a independência, com certeza seria muito melhor, porque os escravos continuariam em suas mãos. Tudo bem? Deu para lembrar? Aham. Então, tá. Então, esse era o tópico que eu queria que vocês anotassem sobre a questão da independência. Vocês entenderam por que os fazendeiros apoiaram Dom Pedro e não lutaram de verdade pela independência? Oi? Vocês entenderam, então, por que os fazendeiros apoiaram Dom Pedro e não lutaram em si pela independência? Entendi. Então, tá bom. Se não entendeu, eu repito, é só falar. Quem falou A? Eu. Então, Júlia? Ilona. Oi. Ilana? Então foi o seguinte. Qual parte você não entendeu? Eu repito. Pode explicar de novo lá o Tá. negócio de por que eles não... Porque, o que aconteceu? No primeiro reinado, o Brasil tinha a sua economia baseada no açúcar, na cana-de-açúcar e, logicamente, o açúcar que era produzido no Nordeste, mas principalmente em Pernambuco. Até aí, tranquilo? Aham. O que acontecia? Tudo isso que era produzido era centralizado no Rio de Janeiro. Então, esse dinheiro que vinha para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro ia para Portugal. Então, qual era a ideia dos fazendeiros lá de Pernambuco? Se a gente se desvencilhar de Portugal, esse dinheiro vai ficar para a gente. Então, a ideia desses fazendeiros pernambucanos era se tornar independentes de Portugal. Porém, eles sabiam de algumas guerras que estavam acontecendo aqui na América e ficaram sabendo da Guerra do Haiti, por exemplo, onde os escravos lutaram, conseguiram se defender da França e se tornaram independentes. Então, esses fazendeiros pernambucanos, eles preferiram apoiar politicamente Dom Pedro I e forçá-lo a ter o grito de independência em relação a Portugal. Por que eles apoiaram Dom Pedro?
e não lutaram por essa independência? Porque eles entenderam que se eles lutassem, os escravos deles, no caso, desses fazendeiros, questionariam o porquê que eles continuavam como escravos. Então, os fazendeiros eles queriam a independência do território, porém eles não queriam libertar os escravos. Então, para não ter essa participação em massa dos escravos, eles não quiseram lutar. Eles preferiram apoiar politicamente e economicamente Dom Pedro I. E foi o que Dom Pedro I fez, né? Ele acabou aderindo a essa ideia por livre e espontânea pressão, e nesse processo de ida de São Paulo a Santos em busca de uma ajuda política, ele acaba dando o grito do Ipiranga e veio a independência do país. E aí, Ah, e aí como que vê essa independência? Com uma relação política. Por quê? O Brasil agora independente teve que pagar a Portugal uma indenização muito grande, porque para Portugal foi uma perda gigantesca. Lembrou? uhum. Então, beleza. Então, vamos para o próximo tópico agora. Revolução Liberal do Porto. Foi? Vou explicar. Essa Revolução Liberal do Porto, ela aconteceu, claro, em Portugal. Nessa Revolução do Porto, a população portuguesa, já tendo vencido, já tendo derrotado Napoleão lá em Portugal, a Revolução do Porto acabou pedindo a volta da família real portuguesa para poder tomar conta, né, para poder administrar Portugal, porque eles já tinham derrotado Napoleão e seu exército. Só que quem volta e quem fica no poder de Portugal foi Miguel, durante um tempo. Miguel é o irmão de Dom Pedro I, tá? Só que aí o que acabou acontecendo? A família real, desculpa, a corte portuguesa que tinha ficado em Portugal, eles acabaram impondo a Dom João VI que ele tinha que voltar para Portugal. Então, nessa Revolução Liberal dos Portos, o que acontece? Dom João volta para Portugal para poder assumir Portugal e Dom Pedro I assume como príncipe regente do Brasil. Ok? Ok. Beleza. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar com vocês é que Dom Pedro I, como príncipe regente e depois como imperador, ele, durante a Constituição da Assembleia de 1824, ele impôs as suas ideias, tá, gente? Ele impôs as ideias, no caso, do moderador. Por quê? Ele seria o principal, vamos dizer assim, a principal figura desse poder. Ele mandaria em quem ele quisesse, independente de existir assembleia ou não, ele que mandava. Tanto é verdade que foi ele, Dom Pedro I, né? Deixa eu passar aqui. Tanto é que foi ele, Dom Pedro I, que em 1823 ele acabou anulando a tentativa da criação da primeira Constituição do Brasil, porque era contrário aos seus ideais. Tudo bem? Uhum. Tá. Então vamos para o próximo tópico. O próximo tópico é criação dos partidos no Brasil. Criação dos partidos no Brasil. Bom, inicialmente eram três. Era o Partido Português, que defendia os ideais portugueses da corte portuguesa no Brasil. Era o Partido Brasileiro, formado pela elite brasileira dos fazendeiros e políticos. E tinha o Partido Liberal Radical. Esse Partido Liberal Radical eram os brasileiros também que tinham aqueles ideais mais iluministas, que tinha aquele ideal de revolução, de querer independência, de tudo.
de não haver escravidão, de todos terem uma igualdade de vida. Ok? Uhum. É óbvio que quem teve mais poder durante todo esse período foi o Partido Brasileiro, porque era o partido que tinha mais apoio financeiro, que era o apoio de quem? Dos fazendeiros que não queriam o fim da escravidão. Vocês vão perceber que ao longo da história do Brasil, tanto no primeiro reinado, quanto no período regencial, quanto no segundo reinado, já com Dom Pedro II, o grande entrave do desenvolvimento brasileiro é que os grandes fazendeiros não deixaram Dom Pedro I, não deixaram os regentes do período regencial e não deixaram Dom Pedro II, até 1989, não deixaram eles decretarem o fim da escravidão. Para a escravidão poder chegar ao fim no Brasil, teve que ter muita intervenção externa. Então, vocês vão ver que isso foi um prazo gigante. Bom, como eu estava falando com vocês da Assembleia Constituinte de 1824, eu quero que vocês anotem como tópico assim, ó. Constituição de 1824. Foi? Então, nessa Constituição de 1824, pessoal, como eu estava falando com vocês, um ano antes, houve uma Assembleia Constituinte. Nessa Assembleia Constituinte, o Partido Brasileiro, né, que era formado por essa elite que eu já falei com vocês, eles acabaram atendendo essas vontades de Dom Pedro. Porém, o Partido Liberal Radical, eles defendiam o voto para todos. Todos deveriam ter direito ao voto. E acabou que no final, nada disso foi feito. Somente os grandes proprietários de terra podiam votar. Por quê? Para Dom Pedro, quem deveria resolver o futuro do país, no caso, né, era quem tinha dinheiro para poder investir. Então, na mente de Dom Pedro I, esse voto só deveria ser o voto de quem tivesse dinheiro, quem tivesse posses. A isso que Dom Pedro fez, pessoal, é importante que vocês anotem. É chamado de voto censitário. Por que voto censitário? Porque apenas quem tinha o poder financeiro, quem tinha alguma terra em seu nome, teria esse poder para poder fazer a sua votação. Ok? Ok. Ou seja, a primeira assembleia do nosso país, ela foi excludente, né? Ela excluiu a grande massa brasileira. Porque nenhum brasileiro, de verdade, ele tinha posses legalizadas. Quem tinha posse era a corte portuguesa que tinha vindo para cá e esses grandes fazendeiros. Então, na verdade, não é que nenhum brasileiro não tinha. Poucos brasileiros tinham. E justamente quem queria se manter no poder que teve o direito do voto. Ok? Então vamos para o próximo tema. Desculpa, gente. O próximo tema, eu quero que vocês anotem assim, por favor. Separação dos três poderes. Ah, Então, na Assembleia de 1824, mesmo sendo contrário a essa ideia que eu vou falar para vocês, Dom Pedro I, ele acaba aceitando algumas imposições dessa elite. O Dom Pedro deixa de ser o único a escolher o que aconteceria, por exemplo, de falar quem era culpado, quem era inocente, de criar leis e de não criar leis. Então, agora isso não pertence mais a Dom Pedro I. Agora, com a divisão dos três poderes, existiu o poder executivo, o judiciário e o legislativo. Esses três poderes, eles não pertenciam mais a Dom Pedro. Porém,
Porém, Dom Pedro só aceitou fazer isso desde que ele fosse o poder moderador. O que era esse poder moderador? Era como se fosse o poder acima de todos. Ah, existe o poder executivo, o judiciário e o legislativo, beleza. Mas eles só vão criar leis, só vão aprovar leis, só vão executar essas leis se eu aceitar. Ou seja, o poder moderador de Dom Pedro I ficou conhecido como o quarto poder, sendo que ele que comandava tudo. Ok? Tudo bem? Isso que eu estou falando com vocês é verdade. Tanto é que eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Olha a imagem aí. Ó. O judiciário, o executivo e o legislativo. Todos eles abaixo, tanto do imperador quanto do poder moderador. Por quê? Quem estava no poder moderador era Dom Pedro I. Tudo bem? Tudo. Bom, Sim, ótimo. professor. Eu vou falar a última coisinha agora antes do intervalo para poder liberar vocês, tá? Depois a gente volta. O próximo tópico é sobre a Confederação do Equador. Então, vamos lá. Esse tópico da Confederação do Ei, Equador. repete, por favor. Confederação do Equador. Então, o que foi essa Confederação do Equador? Os nordestinos, Obrigada. os nordestinos, eles perceberam que a sua economia era uma economia forte e que tudo que eles produziam estava se concentrando no Rio de Janeiro. E justamente por causa dessa revolta deles, eles se uniram. Então, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco se juntaram e criaram essa confederação do Equador. Qual era o principal objetivo? O principal objetivo da Confederação do Equador era se desvencilhar do Brasil, ou seja, ter uma república independente. Eles queriam ser independentes. E o principal, eles queriam o extermínio da escravidão, eles queriam acabar com a escravidão no Brasil e dentro do seu território, dentro dos seus territórios. Isso acabou assustando muito o Partido Brasileiro, ou seja, os grandes fazendeiros. Tanto é verdade que esses grandes fazendeiros, junto de Dom Pedro I, eles pagaram muitos soldados ingleses para virem para o Brasil para poder lutar contra esses, vamos dizer assim, entre aspas, extremistas. E aí o Brasil acaba vencendo, porque os fazendeiros tinham muito dinheiro, esse dinheiro foi usado durante um tempo para poder trazer esses ingleses e treinar esse exército real. E aí, esse exército real treinado pelos ingleses, acabou conseguindo vencer a Confederação do Equador. Tudo bem? Deu para entender? Sim, professor. Entenderam? Turma? Sim. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Como faltam 4 minutinhos para poder acabar essa aula e não vai dar tempo de eu explicar o próximo tópico, eu vou parar por aqui e aí depois do intervalo a gente continua. Tá bom? Então, daqui a 20 minutos estamos de volta. Tchau, até daqui a pouco.